asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão. Tem poeira e barro, tem cavalo e boi, preste atenção. Você não vai se arrepender, pois na paisagem, pode crer, é demais, é de babar. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Descalço sem se preocupar, se solte e venha pro sertão. O céu no chão parece estar sem trânsito, sem avião. Eu sou natural de Datas, naquela época era município de Diamantina, na entrada do Vale do Jequitinhonha. Naquela época, em Datas, a única profissão era a de garimpeiro. E meu pai foi garimpeiro durante 20 anos, só trabalhando com aquilo. E não tirava diamantes para sustentar a família. Então, algumas vezes nós passamos fome. Então, o papai fazia questão de reunir com os 9 filhos em volta da cama, à noite, na hora de dormir, para rezar o terço. E ele viajava para a empresa e comprava uma maleta assim, de chocolate e trazia essa maleta cheinha de chocolate da Suíça. Aí rezava o terço, ele pegava 1 ou 2 barrinhas, dependendo da quantidade, quebrava a barrinha e dava 2 tabletinhos assim para cada um. Aí a gente entendia que, primeiro, ele estava ensinando para a gente que não precisa de se fartar de uma coisa de uma vez. É melhor você ter todo dia um pouquinho. Com isso, ele ensinava noções de economia, noção de que hoje tem, amanhã também tem, depois também tem. Nós éramos 12 irmãos e com uma dificuldade tremenda em todos os sentidos. E muitas vezes faltava tudo, tudo mesmo. A comida era muito regrada. Mas aquele período, felizmente, passou quando nós mudamos para Curvelo, que era um centro um pouco maior. Lá em Curvelo, eu, além de estudar, eu ajudava meu pai vendendo pipoca. Por quê? O papai tentou ser negociante no Paraná, na fronteira agrícola de Londrina e Maringá, e perdeu tudo nos negócios. Só fez negócios ruins e ficou com uma dívida muito grande no banco. Como ele não aceitava deixar de pagar, nós fomos vender pipoca. E durante 3 anos foi o que eu fiz. Vindo para Belo Horizonte, a gente iniciou comprando um pequenininho bar, que nós ficamos devendo quase ele todo. Aí do bar nós passamos a fabricar uns quadros religiosos que o papai tinha aprendido nessa viagem que ele fez ao Paraná. E nós fomos muito bem sucedidos nos quadros, porque era uma novidade, era uma coisa muito bonita, muito interessante. Depois, alguém nos estimulou para que nós trabalhássemos com joias, mas nós não tínhamos capital para trabalhar com joias. O que nós tínhamos ligado ao ramo de joias era que o papai foi garimpeiro e meu avô foi joalheiro durante 45 anos, viajando pelo Sudeste todo, vendendo as suas joias. Joias que eram fabricadas em Diamantina, que naquela época tinha um nome muito bom, porque eram normalmente portugueses que vieram de lá e montaram suas oficinas de joias. Eu dirigi essa empresa, juntamente com meus irmãos, durante quase 42 anos. Depois disso, eu passei a direção para um dos irmãos
A nossa sociedade sempre foi muito interessante, que é 8 sócios, 8 irmãos. Isso já dura 54 anos. E é uma coisa difícil, porque sempre tem alguns descontentamentos, alguma coisa, mas nós conseguimos superar tudo isto com uma união muito forte. O que eu consegui também com meus filhos. Ontem, por exemplo, eu fiz uma reunião que eu faço todos os meses com todos os meus filhos. Normalmente os programas de domingo cedo era visitar famílias carentes, levar cesta básica, e sempre um filho ia com ele. Dentro dos temas da reunião, um deles é um tema moral. E ontem foi tratado objetivo na vida. Todos precisam de ter um objetivo na vida. E eu conversei muito com eles sobre esse assunto, sobre esse tema, que é um tema que faz parte de um livro que eu escrevi há mais tempo, Princípios Morais. Dividir meu pai sempre foi muito normal, né? Por ser o filho, um dos filhos mais caçulinha, vamos falar assim. Então já nasci aprendendo a dividir com um tantão de irmãos, né? Então nunca tive muito problema com eles. Mesmo porque eu acho que ele sempre soube lidar muito bem com isso também, dar atenção, amor pra gente, igual para todo mundo, nunca teve diferença, né? A diferença que existia é quando um precisava mais, e aí dava mais atenção àquele que estava precisando. Mas sempre foi muito tranquilo, ele sempre foi uma pessoa que sempre aprendeu a dividir muito na vida, né? Então o amor dele era sempre bem dividido entre a gente lá em casa. Eu tenho também 9 filhos e do meu casamento. Depois, no segundo casamento, a minha segunda esposa já tinha 3 filhos e era viúva. Então eu adotei os 3, os quais considero realmente como filhos muito queridos, da mesma forma que eu tenho os outros. Eu sou a primeira filha de 9 filhas do Jairo, né? E eu brinco que eu sou a primeira filha, que o papai sempre fala para os amigos dele que eu sou a mais velha. Aí eu falo assim, pai, não fala que eu sou mais velha, não, vamos falar que eu sou a primeira, que é mais legal do que eu sou mais velha. Então, e ele leva isso muito a sério, que eu comecei a falar com eles brincando e isso virou uma piada entre nós dois. Eu tive um problema muito sério, pessoal, no meu relacionamento. E o papai fez uma coisa linda, que mesmo ele todo tão ocupado, com o tempo sempre restrito, quando ele soube que eu tive um problema, ele não hesitou. Primeira coisa, ele pegou o primeiro avião e foi para lá. E até para chegar lá é difícil, existem poucos voos para chegar. Eu sei que quando eu acordei, meu pai estava ali do meu lado, sabe? E ele sempre foi assim. Eu ingressei na Sociedade São Vicente de Paulo há 63 anos passados. E há 41 anos eu estava muito preocupado com o trabalho de ajudar constantemente as famílias com cestas básicas. Aí, inicialmente, ia na favela, visitava uma família. Levava a cesta básica e tal, olhava se os filhos estavam estudando. Blá, blá. Aí, na semana seguinte, a gente ia de novo. Aí já eram 2 famílias. Chegou um dia que a gente ia para a favela com o papai, a gente ficava a tarde inteirinha na favela. O carro dele entrando, os meninos, seu Jairo chegou, seu Jairo chegou, seu Jairo chegou. E era assim, eram 10 famílias. Aí já não estava dando mais. Aí a gente começou a montar um grupo de amigos que ia na favela, tinha um dia do ano que a gente ia na favela e visitava as casas, as pessoas faziam a ficha, a gente ia fazer uma sindicância, via quem precisava mais, para atender primeiro quem precisava mais. Foi quando nós demos uma mudada e passamos a construir o Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, no bairro Olhos d'Água, pretendendo nele receber meninos, adolescentes e jovens, para dar-lhes uma formação. Mas a formação que nós chamamos é formação integral, que preocupa-se não só com a formação estudantil, acadêmica, mas também com a formação profissional, com a formação artística e cultural, através da música e da arte, a formação física, através do esporte, a formação cívica
moral, religião, e nós atendemos, inclusive, hoje, como temos muitos alunos evangélicos, então nós temos a catequese católica e a catequese evangélica. O negócio dele era se ajudar onde puder. Isso até hoje, ele é assim. Há poucos dias atrás, eu estava na casa dele conversando com ele falou assim, eu gostaria de ficar mais quieto, eu gostaria assim, de ficar mais tranquilo, pegar as obras que hoje a gente tem, né, que eu trabalho, e dedicar só a elas. Mas Deus está me colocando sempre mais no caminho. Surgiu um terreno onde ele pode construir uma outra obra, não sei o quê. Então, por que eu vou ficar quieto? Por que eu vou ficar de braços cruzados? Eu morava numa cidade no interior e eu criei 2 filhos sozinha. E eu tinha um sonho de ter uma escola na minha cidade, assim. Eu sempre sonhei com uma escola dessa grandeza que é essa aqui. E depois, quando meus filhos já estavam com 16 anos, mais velho, eu fiquei sabendo dessa escola aqui. Passado um tempo que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu vim passear em Belo Horizonte e uma pessoa falou para mim que estava precisando de pessoas para trabalhar aqui. Aí eu vim e comecei assim, sabe, gostar do trabalho, falar assim, nossa, a escola do meu sonho. É um trabalho muito grandioso essa obra do Sr. Jairo, é muito gratificante. E nós chegamos no restaurante, fomos convidados para poder conhecer as instalações. Aí uma moça chegou e falou, oi, seu Jairo, tudo bem? Te conheço da onde? Ela falou, seu Jairo, eu estudei no Lar dos Meninos, antes de ter a Cidade dos Meninos, foi o primeiro curso que eu fiz. Gente, isso é muito gostoso, porque você vê uma pessoa que poderia estar hoje na rua, poderia estar assim, fora do eixo que um ser humano digno precisa de estar. Eu sou ex-aluna da Cidade dos Meninos, tenho 5 anos como aluna e 10 anos como profissional que eu trabalho aqui. Durante a minha vida sempre tive muita vontade de trabalhar com crianças. Tenho muito amor, muito carinho, então esse desejo é um desejo antigo. Eu trabalhava no setor financeiro da Cidade dos Meninos e aí durante 4 anos eu fiz a faculdade de pedagogia. Quando eu terminei a faculdade, o Centro Infantil foi inaugurado. Então coincidiu a inauguração do Centro Infantil com a minha formatura de pedagogia. E então eu assumi o Centro Infantil em 2010, 19 de julho de 2010, com 180 crianças e atualmente eu sou a coordenadora de 782 crianças, 66 funcionários e trabalho com muito amor, com muita dedicação, um pouco do que eu posso fazer para contribuir com tudo que a Cidade dos Meninos fez para mim na minha vida. E a importância desse trabalho é muito grande, como ele mesmo fala, né? Poder devolver a dignidade, né, às pessoas, ensinar o jovem a não pedir, a pescar, a buscar o seu próprio sustento, o seu próprio desenvolvimento, né? Dar, no mínimo, uma condição digna da pessoa poder ter uma vida muito melhor, um futuro muito melhor do que está tendo, porque são pessoas muito carentes. Saia desse asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão. Tem poeira e barro, tem cavalo e boi, preste atenção. Você não vai se arrepender, pois na paisagem pode crer é demais.